Este vídeo educativo tem a intenção de trazer informações básicas sobre a psicopatologia, uma ciência autônoma e sempre contemporânea, que é útil não só aos estudantes e profissionais de saúde, mas a todas as pessoas que lidam com seres humanos. Reúne os conhecimentos adquiridos pelos históricos pesquisadores e autores da área, como também da minha experiência de 10 anos de magistério desta disciplina nos cursos de Psicologia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia da renomada Universidade Católica Dom Bosco, UCDB, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apresentaremos os princípios gerais da entrevista em saúde mental, com as funções psíquicas humanas que são avaliadas durante o exame do estado mental e suas principais alterações. As cenas são fictícias e os atores são estudantes de psicologia da UCDB, com a participação especial dos irmãos, as crianças Carla e Vitor Cruz Rosa Pires de Souza. A entrevista não é um encontro fortuito ou arbitrário entre profissional e paciente. Desenvolve-se a partir das ciências básicas da psicopatologia e da psicodinâmica. A obra de Sigmund Freud constitui o alicerce de nosso atual conhecimento da psicodinâmica, ainda que outros tenham ampliado e estendido seus conceitos. Freud esboçou o significado psicológico dos sintomas psiquiátricos específicos e formulou princípios gerais para a compreensão da relação entre a psicopatologia e os conflitos emocionais. A entrevista constitui um intento sistemático para compreender essa relação em determinado indivíduo. Em uma entrevista, colhem-se a anamnese do paciente com dados obtidos com o mesmo e com familiares, amigos, vizinhos, entre outros, e o exame do estado mental. Fazem parte o entrevistador, o entrevistado e a relação interpessoal entre ambos. Por mais que se evoluam os métodos audiovisuais e tecnológicos, como a entrevista pela internet, nada ainda é mais eficaz do que a relação humana entre profissional e paciente, frente a frente. Cada paciente é diferente do outro. Há de se observar e avaliar de cada um os seus dados introspectivos, são os dados verbais, e os inspectivos, ou dados não verbais, que seriam gestos, movimentos e mímicas, levando-se em conta que o ser humano pode estar disposto a falar a verdade sobre si, como também a mentir, omitir, amenizar e ou exagerar os seus problemas. A duração das entrevistas e o intervalo entre uma e outra vão depender do vínculo estabelecido entre entrevistador e entrevistado e dos seus objetivos, como também há de se considerar as reações emocionais e os sintomas psicopatológicos apresentados pelo paciente, como, por exemplo, uma entrevista com o paciente apresentando, prioritariamente, sintomas psicóticos, como alucinações e delírios. A duração será menor do que aquele com predominantemente humor depressivo, sentimentos de baixa autoestima, menos-valia e ideias suicidas. Institui-se geralmente um tempo de 45 minutos a 1 hora ou 1 hora e meia, com variações que muitas vezes são imprevisíveis, tanto para o entrevistador como para o entrevistado. O que é exame mental? Chama-se exame mental ou exame psíquico o resumo organizado dos dados da entrevista. Este exame é estudado em quantidade de textos psiquiátricos e será aqui discutido nos termos em que influi na entrevista. O exame mental começa desde que há a apresentação do entrevistador ao entrevistado e vice-versa. As mãos frias e úmidas ou tremores de extremidades superiores podem ser esperados em ambos, haja vista que são estranhos que acabam de se conhecer. Em alguns casos, estes sinais podem se perpetuar e denotarem ansiedade. Muito prazer. Igualmente. Vamos sentar. Obrigada. Após coletar os dados de identificação do paciente, o entrevistador pode fazer questões abertas, semi-abertas e ou fechadas ao mesmo tempo, evitando o apontamento obsessivo de dados. Colhem-se a queixa principal e duração, os antecedentes pessoais que vão desde quando o paciente e outros informantes conhecem de sua história,
até o início da história da doença ou moléstia atual. Além dos antecedentes familiares, se possível com a árvore genealógica e o exame do estado mental, o qual é concretizado e atualizado ao longo das entrevistas. No exame mental, avaliam-se generalidades referentes ao entrevistador, são os fatores de contratransferência, e ao entrevistado, que são os fatores de transferência, e também os seus dados referentes a vestes, higiene, grau de cooperação, consciência, vigilância, atenção, concentração, pensamento com seu curso, forma, conteúdo, conceitos, raciocínio e juízo, a inteligência, a imaginação, a senso-percepção, a função da memória, da orientação, da psicomotricidade, com a fala, a mímica, as expressões, a atividade motora, a afetividade. Esta afetividade é composta por volição, que é a vontade, o humor, o sono, a sexualidade, a alimentação, instintos, sentimentos e emoções. Além disso, há de se ter uma noção do grau de morbidez, do grau de doença e do grau de confiabilidade dos dados obtidos com esse paciente. Eis algumas alterações da consciência. A senhora dormiu bem esta noite? Não, eu não tenho dormido bem ultimamente, não. Presenciamos aqui uma obnubilação da consciência. O coma também é uma alteração da consciência, porém patológica. Da consciência depende a atenção e desta a memória. Como alterações da atenção, temos a aprosexia, ou ausência da mesma, a hipo e a hiperprosexia, diminuição e aumento, respectivamente. Como alterações da memória de fixação ou anterógrada, de evocação ou retrógrada e de reconhecimento, podemos citar a amnésia, hipo- e hipermnésia. Há também a ecmésia, que seria a vivência no presente de fatos passados. Na função psíquica chamada orientação, avaliam-se o tempo, lugar, endereço, ambiente, espaço físico e auto-orientação. A pessoa pode estar orientada ou desorientada quanto a um ou mais destes itens. Que dia, mês e ano é hoje? Qual o local em que nós estamos? Já a função psíquica imaginação, que tão pouco usamos, mas temos em abundância, depende muito do nosso estado de ânimo, estado de humor e de nossas vivências anteriores. A criança pode apresentar os seus amigos imaginários e qualquer pessoa adulta pode ter as suas imagens eidéticas, ao dar diversas formas às nuvens quando olham para o céu. A senso-percepção, pela etimologia da palavra, envolve as sensações e percepções. Suas principais alterações podem ser quantitativas e qualitativas. Quantitativas. Hiperestesia. Designa-se com esse nome o aumento da intensidade das sensações. Hipoestesia. Diminuição da sensibilidade espacial. Anestesia. O termo anestesia é empregado para designar a abolição de todas as formas de sensibilidade. Analgesia, perda da sensibilidade à dor, com a conservação de outras formas de sensibilidade, tátil, térmica e discriminatória. Agnosias, como já nos referimos anteriormente, a lesão de um órgão sensorial periférico, do nervo aferente ou da zona cortical de projeção correspondente determina o desaparecimento das sensações. Agnosia visual. Distinguem-se uma série de agnosias visuais, de objetos, de formas, de cor e de espaço. Agnosia tátil. Refere-se à incapacidade para reconhecer objetos mediante o sentido do tato, apesar da sensibilidade se encontrar conservada no fundamental. Agnosia auditiva. Neste caso, o enfermo ouve sons e ruídos, porém não os pode identificar, não os compreende. Qualitativas. Ilusão é a percepção deformada de um objeto real e presente. Alucinação é a percepção clara e definida de um objeto, sem a presença do objeto estimulante real. A convicção
de realidade e a participação do eu. Alucinose é o fenômeno pelo qual o paciente percebe tal alucinação como estranha à sua pessoa. Vamos ver agora algumas alterações da sensopercepção. Sabe, doutora, eu escuto uma voz que fica me dando ordens do que eu devo ou não devo fazer. Às vezes ela conversa com outras vozes sobre mim. Mas somente a senhora as escuta? Não. Presta atenção, ó. Tá ouvindo? Ela tá dizendo que você é casada. Mas é uma voz de pessoa amiga, conhecida? Às vezes me aparece assim um senhor de uns 50 anos que fica me dando conselhos. Olha ele aí do seu lado. Tá vendo? Você consegue responder quais alterações sensoperceptivas foram mostradas nesta cena? Acertou quem respondeu alucinação auditiva e visual, afetividade. O entrevistador tem que ficar atento às modificações do exame mental do mesmo paciente. A afetividade é uma das funções psíquicas que mais sofre oscilações. A afetividade engloba basicamente a volição ou vontade, o humor, sono, alimentação, sexualidade, afetos, emoções e instintos. O humor ou estado de ânimo é definido como uma emoção abrangente e constante, que cobre a percepção que a pessoa tem do mundo. Afirmações sobre o humor do paciente devem incluir profundidade, intensidade, duração e flutuações. O humor pode estar depressivo, quando chamamos também de hipotimia. Humor expansivo, eufórico ou hipertímico, ou mesmo eutímico, sem alterações evidentes. O sono é um fenômeno ativo e de sobrevivência. Quando dormimos, o cérebro consome 16% a mais de oxigênio e glicose do que quando em vigília. Há um aumento do limiar de respostas aos estímulos externos e há variações biológicas e mentais em nosso corpo. Existem 88 alterações do sono. A insônia é a mais comum, atingindo 30% da população geral. Há também a sonolência excessiva diurna, a narcolepsia, ataques irresistíveis, involuntários e incontroláveis de sono em qualquer lugar, até mesmo dirigindo ou em plena relação sexual. Outros distúrbios comuns são o sonilóquio, falar dormindo, sonambulismo, andar dormindo e não se lembrar de nada no dia seguinte, bruxismo ou ranger de dentes, hipopneia e apneia do sono, diminuição e parada da respiração quando dormindo. Alimentação. A senhora se alimenta bem? Está comendo direitinho? Não, eu como na marra. Mas já teve época na minha vida que eu comia até me empanturrar e depois provocava o vômito. E na minha primeira gravidez eu comia até terra e tinta de parede. O ser humano precisa se alimentar para sobreviver. Os distúrbios apresentados foram a anorexia, bulimia e pica. Sexualidade. Outra área da afetividade é a sexualidade, sobre a qual deve ser discutida sem preconceitos e tabus. A senhora tem apresentado algum desejo sexual, excitação ou orgasmo? Não, senhora. Eu apenas tenho cumprido com o meu papel de esposa. Não tenho desejo nem nada. Fique atento à diminuição da libido e investigue a sua possível causa, desde um relacionamento fracassado, uma depressão maior ou uso de medicamentos. Por outro lado, algumas pessoas maníacas, portadoras do transtorno bipolar, podem apresentar risos incontroláveis e exacerbação da sexualidade e até promiscuidade. Os desvios e perversões sexuais devem ser abordados com muita cautela. Afeto. O afeto pode ser definido como a expressão externa da resposta emocional do paciente. É o que o examinador observa como expressão facial do paciente, incluindo a quantidade e amplitude do comportamento expressivo. O afeto pode ser congruente ou incongruente com o humor. Na faixa normal de afeto, existe uma variação na expressão facial, tom de voz, uso das mãos e movimentos corporais. Quando o afeto está constrito, existe uma clara redução na variação e intensidade de expressões. No afeto embotado, a expressão emocional é ainda mais reduzida. Para o diagnóstico de afeto plano, não deve ser encontrada virtualmente qualquer expressão afetiva.
A voz do paciente deve ser monótona e o rosto deve apresentar-se imóvel. Também é importante notar a dificuldade do paciente para iniciar, manter ou terminar uma resposta emocional. Os instintos de vida e de morte se constituem na última área da afetividade. Há de serem discutidas as noções de vida, sobrevivência e morte do paciente, sem tabus e sem preconceitos. Constitui-se em iatrogenia a falta de esclarecimentos de ideações suicidas, principalmente em